Quando meus outros filhos ficou sabendo que foi na delegacia, o policial, que eu não sei o nome, quando ele chegou na delegacia civil, o policial olhou na cara do meu filho e falou: e vocês agora vieram fazer o que aqui? Ele já está morto, que seu Zé é milícia. Ele faz isso, é milícia. O relato que você acaba de ouvir é de uma mãe de Queimados, na Baixada Fluminense. O filho dela foi morto em circunstâncias até hoje não esclarecidas. Em Queimados, a violência do tráfico foi reforçada pelo terror da milícia, que fez explodir a taxa de homicídios e levou a cidade para o topo do ranking dos assassinatos, segundo o Atlas da Violência. A polícia calcula que a cada 2 dias, uma pessoa desaparece nas mãos de grupos paramilitares na região metropolitana do Rio. Só no último ano, a polícia fluminense encontrou 6 cemitérios clandestinos usados pelos matadores. As autoridades contabilizam pelo menos 1.000 milicianos nessas cidades e revelam a proliferação de franquias dos grupos criminosos que já atuam há anos na zona oeste da capital e em outros municípios do Grande Rio. A reportagem do Globo esteve nos cemitérios clandestinos e conversou com autoridades e parentes de vítimas. Como a milícia expandiu tanto sua atuação no estado, quais os impactos disso para quem mora nas áreas dominadas por paramilitares e quais as consequências políticas do fenômeno? Esse é o assunto do Ao Ponto de hoje. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nós conversamos com o repórter Rafael Galdo, que fez as reportagens ao lado de Selma Schmidt. A colunista Berenice Seara fala sobre a influência da milícia na política fluminense. O Ao Ponto é o podcast diário do Globo. Está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e nas demais plataformas de áudio. Fique com a gente. Rafael Galdo, como é que surgiu a ideia dessa apuração? Foi a partir da descoberta de cemitérios clandestinos usados pela milícia, né? É isso, Carol. No período de 1 ano, né, de agosto do ano passado até agosto desse ano, as delegacias de homicídio e o Ministério Público do Rio encontraram 6 cemitérios clandestinos no Rio. 1 em Itaguaí, 2 em Itaboraí, 2 em Queimados e 1 em Belfor Roxo. E foi quando as notícias desses cemitérios, dessas mortes sendo reveladas, que nos chamou a atenção para o caso, e daí surgiu a ideia da matéria, né? A gente queria descobrir quem são essas pessoas, né, que estão aparecendo os seus corpos em cemitérios clandestinos, remontando aí a práticas, né, que já foram adotadas durante o período da ditadura militar, também adotadas pelo tráfico de drogas, que queimavam corpos em tribunais ilegais dentro de comunidades. Os investigadores disseram que a estudante de artes da UERJ, Matheusa Passarelli, passou por uma espécie de julgamento de traficantes antes de ser assassinada no Morro do 18, em Água Santa. O corpo ainda não foi encontrado. E agora a milícia adotando essa prática como uma tática para desaparecer com os corpos, desaparecer com as suas vítimas e de alguma forma também mascarar a violência nas áreas dominadas por elas. Quem são essas pessoas que foram mortas pela milícia? Nessa disputa por território, nessa demonstração de poder para ocupar territórios, eles matam desde seus inimigos, às vezes do tráfico, às vezes usuários de droga, às vezes uma pessoa que deve uma das taxas cobradas ilegalmente aí pelos milicianos. A gente teve casos aí, a gente descobriu casos nessas matérias, por exemplo, de pessoas que não pagaram a taxa do mototáxi, ou pessoas que simplesmente se recusaram de alguma forma a atender às normas da milícia e foram mortas. Teve até um caso na reportagem, né, Galdo, de um sujeito que esbarrou num balde de cerveja, discutiu com um miliciano e acabou morto, né? Exatamente, Carol, os motivos são mais torpes, assim. Você tem desde esse caso, né, do esbarrão, que gerou uma briga e a pessoa foi morta ali na frente de todo mundo, num evento na Baixada Fluminense, a casos, por exemplo, de um adolescente em Itaguaí, que ele foi pego numa área dominada pelo tráfico e os milicianos queriam informações sobre aquela área. O adolescente não tinha envolvimento com tráfico, nada, mesmo assim foi torturado, morto, e foi um dos corpos descobertos no cemitério clandestino de Itaguaí, que foi o primeiro deles nessa leva aí de 1 ano para cá. Ele foi descoberto em agosto do ano passado. E você e a repórter Selma Schmidt, inclusive, foram pessoalmente a 2 desses cemitérios clandestinos, né? Onde é que é? Como é que foi isso?
a gente foi à região, né, em frente aos cemitérios de Itaboraí. Fomos também perto de um dos cemitérios de Queimados. A Itaboraí a gente chegou mais próximo, uma área bastante erma, dominada pela milícia, fortemente dominada. Você vê a presença da milícia na rua. Essa região é uma região quase rural, quase casa alguma por perto desse cemitério. E dali de perto você vê, por exemplo, as obras paradas do Comperge, uma região que sofreu aí, que teve uma promessa de melhoras, né, uma promessa de uma economia mais vigorosa. É o complexo petroquímico da Petrobras, né? A obra começou e depois acabou ficando pelo caminho. A obra ficou pelo caminho e a região assistiu a chegada do tráfico, assistiu depois a chegada da milícia, e essa disputa entre tráfico e milícia espalhou terror por lá. As pessoas não conversam sobre o assunto, as pessoas só falam sobre o assunto sobre o máximo sigilo, porque a milícia está por toda parte. E vocês chegaram a quantificar o tamanho da violência provocada pela milícia? Exatamente. Só nesses cemitérios, nesses 6 cemitérios, a polícia descobriu aí quase 50 corpos, né? Entre corpos e ossadas. Só que o número de desaparecidos é imenso, e o número de corpos que se pode, né, que se tem aí a ideia de que podem estar escondidos nessas áreas de cemitérios, também pode ser muito maior do que isso. O departamento de homicídios, o chefe do departamento de homicídios, o delegado Antônio Ricardo, estimou aí que as gangues no Rio, elas desaparecem com uma pessoa a cada 2 dias. A grande maioria, a esmagadora maioria, de milícias que agem dessa forma. No município de Queimados, após a prisão da quadrilha que infelizmente tinham agentes de segurança pública, e essa quadrilha matava rotineiramente, e depois que a maior parte dos integrantes foram presos, o município ficou quase 30 dias sem homicídio. Eu imagino que até as próprias autoridades tenham medo de investigar a milícia. Maltic, a gente conversou, por exemplo, com o promotor de Itaguaí, o Dr. Jorge Forquim, e ele nos relatou assim que para virar o jogo você precisa de que todas as instituições aí relacionadas à segurança participem efetivamente no combate à milícia. A milícia, a gente sabe, ela surge aí, né, com a participação muito grande de policiais, né, de bombeiros, de outros agentes de segurança pública. Então, esse envolvimento, hoje você tem uma participação maior de civis na milícia. As pessoas são recrutadas a entrar na milícia, pessoas normais que não são policiais nem nada, mas ainda com a retaguarda de policiais. Então a dificuldade e o medo imposto aí para investigar essas milícias é muito grande. Os próprios personagens da matéria são enfáticos em dizerem que a milícia é mais letal, inclusive, do que o tráfico nessas regiões dominadas por elas. Um deles que diz isso de forma bastante enfática é o promotor Fábio Correia, do GAECO, que atua em Belfor Roxo, mas também sabe bem da situação ali em Belfor Roxo e Queimados. O desenvolvimento desse tipo de atividade ele vem dos grupos de extermínio, e aí eles começam a observar esse know-how, essa forma de operação que a milícia da Zona Oeste já tinha, e eles passam a agir dessa mesma forma, né? A milícia virou praticamente uma empresa, né, Galdo? Tem inclusive grupos de WhatsApp em que esses milicianos se comunicam, e aquelas velhas táticas que a gente já conhece de cobrança de taxas. Como é que é a atuação hoje da milícia? Exatamente, Carol. Eles agem como uma empresa, como um negócio. Os promotores nos relatam aí desde água mineral ao mais tradicional, que é o gás, o gatonete, né, as atividades econômicas aí normalmente exploradas por eles, mas a própria composição, organização da milícia, ela se aproxima cada vez mais de uma empresa. Você tem pagamentos semanais, né, que a gente, o doutor Antônio Ricardo, lá da divisão de homicídios, né, estimou entre R$1.500 e R$2.000 por semana para um miliciano, né? Você tem cada pessoa com funções bem estipuladas. É um negócio que está em expansão, e para expandir porque está dando lucro e está dando resultado. E como é que é a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil no combate às milícias?
Então, a gente sabe, de novo, né, lembrando que o envolvimento de agentes de segurança pública é um fundamental aí para a gente pensar o que são as milícias. A gente percebeu que há denúncias, né, de pessoas ligadas à milícia, tanto na polícia militar quanto na polícia civil. As delegacias de homicídios têm agido aí de uma forma bastante contundente nessas investigações. Vereador de Mesquita, ex-secretário de Defesa Civil do município, policial militar reformado e, segundo a investigação, chefe de uma das milícias mais violentas do estado. Davi Brasil Caetano declarou não saber o motivo da prisão. Da Polícia Militar a gente não obteve respostas até o fechamento dessa matéria, né? Galdo, vocês conversaram também com muitos parentes, né? Muitos familiares de gente que desapareceu, que morreu na mão das milícias. Tem alguma articulação entre essas famílias? Elas formam grupos de apoio? Como é que é? Então, Carol, ainda não é um movimento articulado em todas as regiões, mas na Baixada Fluminense, principalmente, você tem grupos de mães reagindo, né, a essa violência. Então você tem vários grupos já de mulheres que se reúnem em grupos de conversa, rodas de conversa, até rodas de terapia, mas também trocam contatos, trocam informações via WhatsApp para tentarem encontrar aí o destino de seus filhos desaparecidos, ou enfim, ajudar mães que estão numa situação de perigo, de risco, ou mesmo jovens que estão aí sob a ameaça da milícia. Galdo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigado, Maltic. Até mais. Valeu, um abraço. A atuação da milícia também tem impacto na política. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a colunista Berenice Seara. Berenice, bem-vinda. Obrigada. Em que momento fica evidente essa relação da milícia com a política no Rio de Janeiro, Berenice? Quem primeiro lançou luzes aí sobre a situação da milícia com os políticos do Rio foi a CPI das milícias da Assembleia Legislativa lá em 2008. No relatório final, foi pedido o indiciamento de 266 pessoas, entre elas 7 políticos com mandato. O relatório final da CPI das milícias foi aprovado por unanimidade com 56 votos agora há pouco na Assembleia Legislativa do Rio. Foi a primeira vez que a política se debruçou sobre esse fenômeno da milícia, que vinha sendo tratado só ali na esfera policial, mas não era discutido no ambiente ainda dos nossos parlamentares. Depois dessa CPI, depois desse relatório, em 2009, o ano seguinte, 246 milicianos foram presos. Para você ter uma ideia, no ano anterior foram só 78. Então foi muito importante, muito impactante o estudo feito pela Assembleia Legislativa apontando o crescimento das milícias e a chegada deles às casas parlamentares no Rio, no caso a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa. De lá para cá já se passaram mais de 10 anos e embora muitos milicianos tenham sido presos e identificados, parece que a atividade não parou de crescer. Esses números que a gente está vendo na reportagem mostram bem isso, né? No caso da política, Maltic, o que a gente chama muito atenção, a cada eleição, a gente faz um mapa, mostra ali as áreas dominadas pelas milícias e como elas se comportam, né? Como o eleitorado dessa região se comporta com determinados políticos. E o que a gente vê é o beneficiamento de alguns líderes locais, muitas vezes acusados de não participação da milícia, mas de ter aproximação com os milicianos. Hoje a gente tem, tanto na Câmara de Vereadores do Rio quanto na Assembleia Legislativa, políticos eleitos no mandato e que têm acusações ainda não comprovadas em processos abertos, porém não concluídos, de participação em milícias ou de receber apoio de milícias. Apoio traduzido muitas vezes em ameaças a moradores para conseguir o voto para esses que são apoiados pelo movimento. Qual é o papel político que o miliciano ou aliado ao miliciano exerce? Então, na eleição é a coação dos moradores dessas áreas dominadas pelo poder da milícia para votar em determinados candidatos que tenham apoio, que sejam apoiados pelos chefes das organizações criminosas. E aí a gente vê isso nos mapas eleitorais. A gente vê como se comportam as regiões dominadas por milícias com determinados candidatos. Em seguida, já com os candidatos eleitos, há uma discussão sobre, às vezes, tem uma agora na Câmara, por exemplo, que vira e mexe,
vem à tona de desmembramento e parcelamento de terrenos, legalização de loteamentos irregulares, seja bem a área que a milícia, principalmente da Zona Oeste, Jacarepaguá, por exemplo, falando aqui no Rio de Janeiro. Isso a gente viu na tragédia da Muzema, né? Quando mais de 20 pessoas morreram numa construção de milícia. Os moradores têm medo de denunciar, mas sabem quem está por trás da expansão imobiliária da região. Como é que surge tanto prédio assim? Que surge? Eu não posso nem de falar quem é, né? Todo mundo sabe quem é, né? Construção de milícia que muitas vezes o poder legislativo e até um pouco o executivo passa um pouco a largo do que está acontecendo lá, porque não há uma diretriz para não discutir. Não há um interesse para não discutir. A Assembleia Legislativa, por exemplo, todos os deputados são unânimes em condenar as milícias e os crimes cometidos por milicianos. Quanto a isso, não há dúvida, ninguém vai para lá defender milícia. Porém, muitas vezes, nos argumentos e defesas que se faz de determinados tipos de comportamento, dão margem a passar pelo chamado policiamento comunitário, autodefesa do cidadão. Isso, às vezes, é disfarçadamente defendido em várias falas na Assembleia Legislativa, por exemplo, porque isso é um assunto que lá ainda não está muito claro o posicionamento de alguns parlamentares, porque alguns, inclusive, respondem a algum processo ou estão sob algum tipo de acusação de formação, se não a formação da milícia em si, mas de ter tido o apoio da milícia, inclusive eleitoralmente. Agora, Berenice, toda eleição a gente fala, né, sobre a preocupação da Justiça Eleitoral com a atuação das milícias, em como combater. Tem aquele voto de cabresto dentro das comunidades dominadas e a Justiça Eleitoral, de fato, não consegue dar conta desse problema, né? Sim, as próprias reportagens mostram o poder de coação que a milícia tem em relação à vida da comunidade inteira. Você imagina como é que eles fazem isso na época eleitoral, né? Isso é muito mais fácil entender isso quando a gente consegue entender o dia a dia normal fora mesmo da época eleitoral. A gente percebe que a coação é uma coisa muito grave, muito à base da violência, então é mais fácil de obter embora o voto seja secreto, né? O que, Carolina, o que mais chama atenção é que o eleitor ele não precisa se sentir coagido por ninguém, porque ninguém vai ver ele votar na hora não pode nem fotografar para mostrar o voto que deu. Então, ele pode votar em quem ele quiser, mas se elas se sentem desprotegidas, como elas vão confiar que elas podem votar em quem elas quiserem, né? Berenice, obrigada pela participação. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Berê. Esse foi o Ao Ponto de hoje. O Ao Ponto é o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. O Ao Ponto está disponível no site do jornal, no Spotify, no iTunes e demais plataformas de áudio. E você entra em contato com a gente pelo e-mail podcast@globo.com.br. Quer saber mais? Entre em oglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A captação do áudio ficou com Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.